Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Vamos continuar estudando Relative Pronouns. Ontem a gente viu bem por cima, bem geralzão mesmo, quais os pronomes relativos que a gente usava para formar as relative clauses, as orações relativas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo essa questão das orações relativas para ver alguns detalhezinhos. Quando que eu uso um pronome relativo, quando eu não uso, um monte de regrinhas aí, mas vocês vão ver que no final vocês vão entender tudo, tá bom? Então vamos lá. Voltando, as relative clauses, ou seja, as orações relativas, são formadas ou são usadas quando nós juntamos, quando nós unimos duas frases em inglês, ou quando a gente quer dar mais informação a respeito daquilo ou de quem a gente está falando. Olha o exemplo ali. I bought a new car. The car, or it, is very fast. Se eu quiser, ao invés de falar I bought a new car, it is very fast, eu juntar as duas, vou dar um estilo melhor à minha escrita e à minha fala. I bought a new car that is very fast. Eu juntei as duas ideias e dei maior fluidez no meu discurso. As relative clauses são de dois tipos. Nós temos uma que a gente chama de defining relative clause, ou seja, ela identifica do que ou de quem nós estamos falando. Então, por exemplo, I like the woman who lives next door. Quando eu não falo who lives next door, a gente fica sem saber qual é essa woman que I like. Entenderam? Que eu preciso da relative clause, da defining relative clause, para saber de quem eu estou falando. Se eu falar só I like the woman, você vai ficar sem entender muito bem. Então, a defining relative clause, ela é necessária para a comunicação. O que não acontece com a non-defining relative clause, ela simplesmente dá mais informações a respeito do que ou de quem eu estou falando. Olha o exemplo. I live in London, which has some fantastic parks. Se eu falar simplesmente I live in London, você vai entender onde eu moro. Por quê? Porque todo mundo já sabe onde é Londres, onde é London. Mas eu posso dar mais informações a respeito de London, nesse caso, which has some fantastic parks, através de uma non-defining relative clause. Então, se eu tirar a relative clause aí do meu discurso, ainda assim, você vai conseguir entender o que eu estou falando. Percebeu? Então, defining relative clause, eu preciso para entender, ou para isolar, ou para definir de quem ou do que eu estou falando. A non-defining não. A non-defining relative clause, eu simplesmente estou dando uma informação extra a respeito de alguém ou de alguma coisa. Vamos seguir. Então, falando das defining relative clauses, em português são as orações relativas restritivas. Estou restringindo o universo, né? Então, nesse tipo de oração, o pronome relativo pode ser who, which, that, tá bom? Nossa, esqueci de ligar meu microfone. Vou clicar aqui. Ai, fez barulho aí? Tá, desculpa. Então, e ele pode funcionar como sujeito ou como objeto da frase. E por que eu preciso saber disso? Porque dependendo da posição e da função do pronome relativo na frase, eu vou poder omitir, por exemplo, esse pronome relativo. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Se o pronome relativo for o sujeito da frase, ou seja, se ele vier imediatamente antes do verbo, não tem nenhuma palavra entre o pronome relativo e o verbo. Se isso acontecer, eu não posso omitir. Eu não posso falar he has a son is a doctor. Você não vai entender nada. Eu tenho que falar he has a son who is a doctor ou he has a son that is a doctor. Perceba que aqui eu posso usar as duas formas que dá para usar para pessoas, né? Who e that. Agora, se ele for o objeto do verbo na oração relativa, na relative clause,
Isso vai acontecer quando ele não está diretamente ligado ao verbo, não está imediatamente antes do verbo. Tem uma palavrinha entre ele e o verbo que é o sujeito da frase. Vamos olhar o exemplo. She loves the chocolate which or that I bought. Então, ela adora o chocolate que eu comprei. Eu comprei o chocolate. Então, o sujeito da oração relativa sou eu, porque eu que comprei. Tá vendo? Entre o pronome relativo e o verbo da relative clause, eu tenho uma palavrinha ali. No caso, é um pronome, poderia ser um nome, tá bom? Tem o sujeito ali, que é quem executa essa ação, ou quem é o sujeito que age aí com esse verbo. Nesse caso, eu posso omitir. Eu poderia falar, she loves the chocolate I bought. Olha que interessante. Eu poderia simplesmente tirar o relative pronoun dessa frase e estaria completamente certo, tá bom? Então, com defining relative clauses, eu tenho essa particularidade. Do mesmo jeito que a gente tinha visto ontem, who eu uso para pessoas, which para coisas, o that seria o genérico, eu posso usar para um ou para o outro, mas agora nós vimos que se for uma oração relativa restritiva, ou seja, uma defining relative clause, e o pronome relativo for o objeto do verbo, ou seja, se ele não vier imediatamente antes do verbo, se tiver uma palavrinha ali entre ele e o verbo, então eu posso omitir esse pronome relativo, tá bom? Isso é importante porque você vai encontrar muitos textos onde o pronome relativo está omitido, tá bom? É uma reduced relative clause, uma relative clause, uma oração relativa reduzida. Vamos seguir agora para non-defining relative clause. Como vocês viram, ela dá mais informações, ela é a oração relativa explicativa, tá bom? Nesse tipo de oração, normalmente vem entre vírgulas, eu não posso usar o that. Então, para esse tipo de oração, eu só vou usar who ou which. Legal? Então, depois da virgulinha lá, quando for uma non-defining relative clause, eu não posso usar that, ok? O pronome não vai poder nunca ser omitido. Quando ele está entre vírgulas, não dá para omitir, tá bom? Então, eu só tenho que lembrar que who é para pessoa, which é para coisa. E daí, ele pode estar conectado tanto ao sujeito da frase, quanto ao objeto da frase. Olha ali. My boss, who is very nice, lives in Manchester. Aqui, estou dando mais informação ao sujeito da frase, para o sujeito da frase, que é o my boss. Ou, my bicycle, which I've had for more than 10 years, is falling apart. Então, eu estou falando, a bicycle é o sujeito, ela que está falling apart, ela está caindo aos pedaços. E eu estou dando mais informação a respeito dela. Mas eu poderia dar mais informação, ou seja, ligar uma relative clause no objeto da frase. Olha o próximo exemplo. Yesterday, I called our friend Julie, who lives in New York. Agora eu estou dando mais informação a respeito da Julie, que não é o sujeito da frase, ela é o objeto, porque eu liguei para a Julie, não é? E ela mora em New York. Perceba que se eu tirar who lives in New York, você vai entender exatamente o que está acontecendo, né? Porque essa daqui é uma non-defining relative clause. O mesmo acontece no último exemplo. I really love the new Chinese restaurant which we went to last night. Então, nós fomos lá na noite passada, mas isso não é relevante para a ideia. Se eu tirar essa parte, essa explicação, essa informação extra da sentença, mesmo assim você vai entender. Vamos seguir. Então, vamos lá para regras práticas. Porque eu falei, agora sua cabeça deve estar girando aí. Então, vamos para regras práticas. Primeira regrinha prática, são só 3. Se a relative clause puder ser retirada da sentença, ela é uma non-defining relative clause. Ou seja, se eu puder tirar essa clause, essa oração, e ela não fizer falta,
ela pode ser omitida. Ou quer dizer, ela é uma non-defining relative clause. E daí o que é importante? Por que isso é importante? Porque para non-defining relative clause eu não posso usar that. Olha lá. The pens which I left on the table were stolen. Olha, tá sem vírgula. Quer dizer que as canetas, as que eu deixei lá em cima da mesa, foram roubadas. Mas só as canetas que estavam em cima da mesa. As minhas outras canetas não foram. Tá bom? Então, é isso que quer dizer quando não tem a vírgula. E daí, se eu tirar essa parte da sentença, the pens were stolen, você vai achar que todas foram roubadas e não é essa a ideia, né? Nesse caso, porque é uma defining relative clause e porque o sujeito da relative clause é I left on the table, eu poderia falar the pens I left on the table were stolen. Olha que interessante, tá? Então, presta atenção se está entre vírgulas ali. Porque se for entre vírgulas, quer dizer que é non-defining. Eu não estou restringindo o universo. Então, olha a segunda frase. The pens which I left on the table were stolen. Vocês viram que eu li diferente? Aqui o sentido é outro. Quer dizer, as canetas eu acabei deixando em cima da mesa, ou seja, eu deixei todas as canetas em cima da mesa e foram roubadas. Tá bom? No primeiro caso, foram roubadas apenas as que eu deixei em cima da mesa e há outras. É isso que eu entendo. No segundo caso, eu deixei todas as canetas em cima da mesa. Percebe? Se eu tirar essa relative clause, which I left on the table, é isso que você vai entender, que todas as canetas foram roubadas. E é isso que aconteceu. Quando eu ponho entre vírgulas, é uma non-defining relative clause. E daí, eu não posso omitir o pronome relativo. Então, esse which não pode ser omitido ali. Só se vier numa defining relative clause, que daí não vem entre vírgulas. Tá bom? Vamos lá. Which nunca combina com uma pessoa. Não dá para eu falar Yesterday I called our friend Julie, which lives in New York. Which não dá para combinar com gente. Então aqui eu tenho que usar who. Combinado? Então tá bom. That não combina com vírgula. Ou seja, sempre que eu tiver a relative clause entre vírgulas, ou seja, sempre que for uma non-defining relative clause, eu não posso usar that. Então, olha os dois exemplos. No primeiro, é a primeira frase lá repetida, só que naquela frase eu poderia ter usado that. The pens that I left on the table were stolen. Quer dizer que roubaram aquelas que eu deixei em cima da mesa. As outras não, estavam guardadas, tá bom? Agora, quando ele está entre vírgulas, aí eu não posso colocar that. E quando eu não posso colocar that, eu também não posso omitir. Então, o which tem que ficar lá. The pens which I left on the table were stolen. O that não pode ser usado, tá? Vamos agora para uma prática aqui. Então, eu quero que vocês completem com os pronomes relativos mais adequados. Presta atenção, olha lá no primeiro item que eu coloquei tudo que dava para fazer. Ali eu poderia usar which, eu poderia usar that, e eu poderia inclusive omitir. E daí eu botei aquele X. O X quer dizer que eu poderia não colocar nada. Tá bom? Vamos ver a segunda. The man, blá, 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 you see in the street is my new neighbor. Não está entre vírgulas. Então eu posso usar that. Entre a lacuna e o verbo see, tem o pronome you. Então eu posso omitir. Então that e o xzinho já estão garantidos. E eu estou falando e dando mais informações, e estou informando de que homem estou falando. Então, como é de uma pessoa, vou usar who. Então vai ser who, that ou xzinho, não é isso? Beleza. Número 3. Would you recognize the person? Opa, person vai ter que ser com who. De novo. Pode ser that? Pode, não tem a vírgula, o that não combina com a vírgula, tá bom? Então pode ser that. E eu posso omitir? Olha lá, depois da lacuna, tem uma palavra entre a lacuna e o verbo? Ou seja, existe um sujeito da frase
ou o pronome é o sujeito da frase? O pronome é o sujeito, então eu não posso omitir. Então vai ficar só o who e o that, tá bom? Vamos para a próxima. I've brought something. Eu trouxe. I've brought something. Se é something, se é uma coisa, eu posso usar which. Tem vírgula? Não, não tem. Então, é uma defining relative clause, posso usar that. Então, pode ser which, that. Agora, vou olhar depois da lacuna. Depois da lacuna, tem um sujeito ou vai direto para o verbo? Vai direto para o verbo. Então, gente, tem que ser which ou that. Eu não posso omitir nesse caso. Para a próxima. Número 5. We saw someone. Someone é uma pessoa. Então, tem que ser who. Tem vírgula? Não, não tem vírgula. Então, pode ser that. Who ou that. Pode omitir? Olha, depois da lacuna. O que é que tem? É o verbo direto conectado diretamente ao pronome relativo ou é um sujeito? É o verbo, né? Então, eu não posso omitir. Por quê? Porque o pronome é o sujeito da frase. Who ou that. Para a última, the picture. Picture é uma coisa, então vai ser which. Tem vírgula, ou seja, é uma non-defining relative clause? Não é, então pode ser that. Então, which e that. E agora, eu posso omitir? Isso, gente, pode omitir porque olha depois da lacuna. Não é o verbo, é o sujeito da frase, é she. Então, nessa daqui eu posso omitir. Tá bom? Vamos para a próxima. Nessa daqui, eu quero que você me diga qual dos dois tipos de frase relativa, de oração relativa, se é uma defining relative clause ou uma non-defining relative clause que eu tenho que usar para cada caso. Então, olha, you have 2 houses. Então, você tem duas. Você vai falar, my house which is in Miami is very expensive. Ou, my house which is in Miami is very expensive. Como você tem duas e você tem que esclarecer de qual você está falando, tem que ser uma defining relative clause. Então, tem que ser a letra A. É a que não tem a vírgula, tá bom? Vamos ver a segunda. You have only one sister. Aí você diria, my sister who works in a hotel got a promotion at work. Ou, my sister who works for a hotel got a promotion at work. Qual das duas? Agora, você poderia usar a non-defining, porque você só tem uma. Então, todos sabem que é dela que você está falando, então pode ser a letra A que está entre vírgulas, olha, é uma non-defining relative clause. Número 3. You are telling somebody that it is your car. Então, provavelmente tem vários e você está falando que aquele é o seu carro. The car that is outside the house is mine. Ou, the car which is outside the house is mine. Então, gente, você só tem um carro, mas na rua deve ter vários. Então, eu marcaria essa defining aqui, tá bom? Tá bom. 4. Opa! You have many pairs of shoes. Será que você falaria the pair of shoes that the pair of shoes that I bought yesterday is my favorite. Ou, the pair of shoes that I bought yesterday is my favorite. Vocês viram a diferença? No primeiro caso, eu estou dando mais uma informação a respeito do par de sapatos que eu comprei ontem. No segunda, eu estou restringindo ao par de sapatos do qual eu estou falando. Então, nesse caso, tem que ser a letra B. Defining. Na 5, there are several jackets in the room. Se tem várias, você já desconfia que é defining. Por quê? Porque você está tirando a dúvida, né? Então, a defining vai ser a A, the jacket, which is on the coat stand, is mine. Ou a B, the jacket which is on the coat stand is mine.
A B, né, gente? Porque a B está restringindo e informando de qual eu estou falando. Muito legal. Então agora vamos para o último exercício, que é o Ultimate. Legal? Nesse daqui você vai ter que juntar, entender a ideia e juntar as frases usando uma relative clause. Vejam que no primeiro, lá no exemplo, eu falei the book which, that ou nada I gave you had many pictures. Então nesse primeiro eu poderia até ter deixado sem um pronome relativo, né? Mas eu indiquei todos. Então vamos ver a próxima. I am reading a book at the moment. It is very interesting. Então, eu estou falando do livro que eu estou lendo. Eu quero falar que ele é interessante, mas qual livro é interessante? Esse que eu estou lendo. Tem que ser defining, né? Sem vírgula. Então, the book that I am reading, the book which I am reading, or the book I am reading is very interesting. A próxima. You live in a town. The town is very old. Legal. Não é London, que todo mundo sabe onde é. É só uma vila, uma cidadezinha. Então, nós precisamos limitar usando uma defining. Então, the town which is very old. Não, which you live in is very old. Nossa, eu esqueci ali. Deixa eu anotar. Which that you live in is very old. Tá bom? The sweets are delicious. I bought them yesterday. Então, the sweets. Quais? Quais que são deliciosos? Os que eu comprei ontem. Defining relative clause again. The sweets that I bought yesterday are delicious. Or the sweets which I bought yesterday are delicious. Ou poderia omitir, the sweets I bought yesterday are delicious. Vamos para 5. The football match was very exciting. My friend played in it. Vamos lá. Presta atenção que nesse caso aqui, nós temos uma preposição depois do verbo, play in, tá bom? Então, gente, é como se eu tivesse que colocar o in na frente. E nesse caso, se eu tivesse colocado in antes do pronome relativo, aí eu só poderia usar which. Se eu deixo o in lá para o final da frase, aí eu posso usar which ou that. Mas nesse caso, apesar de não ser o sujeito, eu não posso omitir. Tá bom? Não posso falar the football match my friend played in was very exciting. Sou esquisito. Tá bom? Para a próxima. The letter hasn't arrived yet. I posted it 3 days ago. Então, olha, eu estou falando da carta que não chegou. E estou dando mais informação a respeito dela, não é isso? Então, aqui eu posso usar uma non-defining. Então, eu ponho entre vírgulas e daí não posso omitir. The letter, eu não posso usar o that também. The letter which I posted 3 days ago hasn't arrived yet. Desculpa, viu, gente? Falhou na hora que eu estava preparando a aula. Então, vamos lá. My greasy neighbor stinks of aftershave. Ele fede a loção após barba. My greasy neighbor is a bus driver. É assim, eu estou dando uma informação extra a respeito do meu vizinho ceboso, né? Greasy é aquela pessoa, sabe aquela pessoa, né? Dá para fritar um olho na testa, um ovo na testa da pessoa, é greasy. Ok, aqui eu tenho a impressão que eu botei o that também. Ai, vida, vou riscar também, tá bom, gente? Por quê? Porque tá entre vírgulas, gente. Eu não posso usar, tá? Ok. My greasy neighbor who stinks of aftershave is a bus driver. Número 8. The school was built in 1907. The school has about 800 students. Aqui também estou dando uma informação extra. Então vejam como ficou. The school
Ó, de novo eu fiz o mesmo erro, hein, gente? Não façam esse erro. Isso. The school, which was built in 1907, has about 800 students. Tá bom? Então, é isso. Eu vou postar essas atividades mesmo para vocês fazerem junto com a apresentação, tá bom? Vou colocar lá um Google Documents, quem quiser imprime, quem quiser resolve os exercícios no próprio documento, tá bom? Eu prefiro que vocês resolvam no próprio documento e daí marquem como feito, tá? Então, see you online.